Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Salmo 21. Irmãos, esses dias nós temos vivido tempos difíceis. Eu não estou me referindo só a nós, estou me referindo, parece que o planeta Terra está em ebulição, não é? Eu já ouvi falar que nós já tivemos 2 guerras mundiais, já tivemos a gripe espanhola, outras epidemias, mas até onde eu sei, essas epidemias foram localizadas, só que nós estamos enfrentando agora uma pandemia. Esse vírus tem mexido com o planeta todo, né? E está todo mundo em polvorosa, e nós temos que entender que por mais que cheguem as notícias ruins aos nossos ouvidos, nós devemos depositar nossa confiança no Senhor, né? Por mais que os jornais, principalmente os jornais, cheguem com notícias ruins, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte, aquilo que for nos recomendado, usar máscara quando for necessário, lavar as mãos, essa é a nossa parte. Mas isso não nos isenta de ser contaminado. Só Deus pode nos guardar. Quando eu estava com essa gripe muito forte, que a Abigail pegou a gripe também, um dia eu vinha de carro com o Pedro, eu disse: Pedro, a Luana e o Périco não pode pegar essa gripe, não pode, porque ela ia fazer a cirurgia e o Périco estava cuidando das meninas e dela, né? Aí o Pedro disse: e não depende deles dois, não depende de nós pegar a gripe, só Deus pode nos guardar. E é verdade, só Deus pode nos guardar. Por isso a gente vai ler esse Salmo 121 e nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. É um salmo curto que só tem 8 versículos, que diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus irmãos, esse salmo que foi escrito, era quando o povo de Israel subia para Jerusalém, para poder fazer as festas judaicas. Daí, quando eu estava estudando esse salmo, eu fiquei me lembrando que quando eu e o pastor Valdir Pedro fomos para Jerusalém, eu pensava que a gente ia chegar de avião em Jerusalém. Depois eu descobri que avião não pode sobrevoar Jerusalém por causa dos ataques, né? Então a gente chega de avião em Tel Aviv, e aí a gente pega o ônibus e começa a subir. É uma subida muito grande, um ônibus confortável, né? Tudo muito bem asfaltado, mas é subida, e a gente demora. Por isso, quando eu leio esse salmo, eu entendo mais ou menos que os judeus subiam e eles diziam assim, eles sabiam que Jerusalém estava lá em cima, eles diziam assim: eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a gente vai tirar aqui 3 perguntas desse salmo aqui, para aumentar a nossa fé, para edificar a nossa confiança no Senhor. A primeira pergunta que a gente vai ver é: por que Deus pode nos socorrer? Por que Deus pode nos socorrer? Primeiro, porque Ele é Deus onipotente. Ele é um Deus onipotente. Aqui no início diz assim: eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Ele é onipotente, Ele fez os céus e a terra. Não adianta dizer que a terra apareceu de uma geração espontânea, que apareceu do evolucionismo, ou de qualquer outra explicação humana. O Senhor criou os céus e a terra, e Ele teve poder, e Ele tem poder para tudo isso. Quando eu vou lá na chácara do Benedito Daniel, e até mexo nas minhas plantas lá, eu fico olhando assim, aquela vegetação, as plantas, eu digo: meu Deus, como que Deus tem tanta ideia assim? É uma variedade de árvores, de folhas diferentes, verdes, de várias tonalidades, e eu fico pensando, como Deus é todo poderoso para fazer isso.
fruta de toda espécie, flores de todas as cores. Então, Ele é um Deus todo-poderoso. Por isso que a nossa confiança tem que estar nele. E quando a gente fala em poder, Ele tem poder, e dele é o poder, e dele é todo o controle. Eu sempre gosto de dizer que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Ele tem poder e tem autoridade. E um dia eu ouvi, não me lembro quem foi o pregador, falando sobre poder e autoridade, que Deus tem essas duas coisas. Daí ele explicou o seguinte, sobre a diferença de poder e autoridade. Se tem um semáforo com um cruzamento e de repente faltar energia, aí a Ciadran coloca um guarda de trânsito lá, esse guarda de trânsito ele fica com apito, e quando... Vamos ver, se vier daqui um ônibus ou um caminhão, ele usa o apito dele e usa a mão dele, e aquele caminhão ou ônibus pesado para. Para não é porque ele tem poder para parar aquele caminhão, é porque o Estado revestiu ele de autoridade, e a autoridade dele faz parar aquele trânsito. Mas ele não tem poder. Se o caminhão avançar, se o ônibus avançar, ele não tem poder para segurar ali. Então, ele tem autoridade revestida pelo Estado, por qualquer outro órgão, mas ele não tem poder. Agora, o nosso Deus não. Do nosso Deus emana poder e autoridade. Por isso que Deus pode nos socorrer. Também Deus pode nos socorrer porque Ele é Deus onipresente. No verso 3 e 4 diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O nosso Deus é onipresente. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre nos guardando. E Ele é onipresente porque Ele pode estar nos socorrendo aqui, mas socorrendo os nossos familiares de qualquer outro local. Eu lembro quando meu irmão estava muito mal em Manaus, quando ele foi acometido do Covid, o filho dele lá no hospital orava por ele, e nós orávamos por ele aqui também. O Deus onipresente aqui e onipresente lá também. Então ele está onipresente em todos os lugares, a presença dele está em todos os lugares. Por isso que nós devemos confiar e buscar o nosso socorro, porque o Deus pode nos socorrer. Também porque Ele está ao seu lado, como a sua sombra. Ele está presente ao seu lado. No verso 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Já tentaram se livrar da sombra de vocês? Um dia que tiver bem sol, que a sombra estiver do seu lado, você para, a sombra para. Você anda, a sombra anda com você. Se você correr, a sombra corre com você também. Então, você não consegue se livrar da sombra. Ela está sempre ao seu lado. E a Bíblia está dizendo isso aqui, que o Senhor é como a nossa sombra, a nossa direita. Meus irmãos, isso é uma segurança muito grande para nós. O Senhor está conosco. Ele está do nosso lado. Por isso que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem do monte, não vem das pessoas, vem do que criou o monte, do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Deus pode nos socorrer, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, e Ele está sempre do nosso lado. Nós podemos ver também quando Deus pode ser o nosso socorro. Quando é que Deus pode ser o nosso socorro? Quando o nosso socorro humano acaba. Nós enfrentamos determinadas situações que pessoas podem nos ajudar. Um médico pode nos ajudar, um advogado pode nos ajudar, um policial pode nos ajudar, um parente nosso pode até nos socorrer financeiramente, mas o Senhor pode ser o nosso socorro quando nós não tivermos mais quem possa nos ajudar. Quando o nosso socorro humano acaba, e muitas vezes nós podemos chegar numa situação que você já tentou de tudo. A sua capacidade, o seu conhecimento, os seus amigos já esgotaram todos os recursos humanos. Aí sim, você pode confiar no Senhor, que dele as coisas não fogem do controle dele. Ele está conosco, ele vai nos ajudar quando o nosso socorro humano acaba.
Quando Deus pode ser o nosso socorro em todas as situações e circunstâncias. No verso 7 diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Por mais que muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, parece que Ele não está nos ajudando. Ele está presente. Por pior que seja a situação que cada um de nós possa passar, que o mundo está passando, mas o Senhor, Ele pode nos ajudar. Ele tem poder para nos ajudar, independente das circunstâncias, todas as situações, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, seja qual for a situação, o Senhor está com você. Quando Deus pode ser o nosso socorro em todo o tempo, no verso 8 diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Meus irmãos, desde que nós chegamos nesse planeta Terra, que nós chegamos nesse mundo, ou nós entramos ou nós saímos, e a Bíblia está dizendo, está nos garantindo, que Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída. A gente sai de casa para ir para o nosso trabalho. Quando a gente sai, a Bíblia garante que o Senhor está conosco. Quando a gente chega do nosso trabalho, o Senhor está conosco. Se eu saio de casa e entro no carro, o Senhor está conosco. A Bíblia está dizendo isso. Então, onde nós saímos, onde nós entramos, o Senhor está conosco. Mas quando eu estava lendo esse salmo aqui, eu fiquei me lembrando do pastor, acho que foi o pastor José Heleno, o primeiro pastor do pastor Valdir Pedro, lá em Salvador, Bahia. Ele disse assim, que quando a gente está no carro, dirigindo o carro, com alguém no carro, o anjo do Senhor está do nosso lado. Aí, o limite de velocidade é 80 km por hora. O anjo está lá do lado. Aí, quando a gente ultrapassa os 80 km por hora, nós estamos abrindo uma legalidade. O anjo pula fora. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, que o anjo do Senhor está conosco. Ele está na nossa entrada, na nossa saída. Então, nós devemos confiar e acreditar nisso. Eu fiquei me lembrando que no mês de novembro, o governador começou a dizer que o pessoal da educação ia receber uma verba, ia receber um dinheiro a mais, e todos eles que tinham direito a isso ficaram felizes, ficaram fazendo seus planos, já contando com aquilo. E aconteceu mesmo, e eles receberam. Só que o governador é homem, ele pode falhar, ele poderia ter falhado, mas a palavra de Deus está nos garantindo tanta coisa aqui, e nós devemos tomar posse, assim como aqueles tomaram posse daquela promessa, que foi uma promessa humana, nós temos uma promessa divina, e nós temos que tomar posse dessa promessa, e a nossa vida, meus irmãos, nós temos que agir, andar, pensar, todo o tempo, a filosofia da nossa vida tem que ter todo o tempo pensando, o Senhor está no controle das coisas. Por pior que as coisas estejam acontecendo, o Senhor está no controle das coisas. Que tipo de socorro Deus pode nos dar? Verso 3 diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Então o Senhor pode nos dar um apoio moral. Entregue a nós mesmos, só Deus pode nos manter de pé. Entregue a nós mesmos, nós podemos cair. Então, meus irmãos, se você quiser continuar firme nos caminhos do Senhor, quiser ter todo esse direito aqui, o Senhor pode nos ajudar moralmente, mas Ele tem que estar no centro. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Carecemos da graça de Deus para não cair. E se cairmos, Ele nos socorre. Então, nós precisamos entender que nós somos discípulos de Jesus e que nós não podemos andar pelos nossos próprio entendimento. A própria Bíblia diz que nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. A nossa confiança está no Senhor. Nós estamos de pé por causa do Senhor. Nós estamos vivos por causa do Senhor. Então, Ele pode nos ajudar na nossa vida moral, na nossa vida cristã. Quando Deus pode ser o nosso socorro? Quando nós
dependemos espiritualmente dele. Verso 7 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guarda a nossa alma, e nós precisamos entender isso, que o Senhor cuida da nossa vida espiritual. O Espírito Santo de Deus nos acompanha, nos ajuda, está dentro de nós, e nós precisamos cultivar a nossa vida cristã, para que o Espírito Santo esteja nos direcionando, para que nossa alma seja alimentada pelo Espírito Santo. Que tipo de socorro Deus pode nos dar? Circunstancial. Verso 8 diz assim: o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor nos guardará desde agora e para sempre, infinitamente. Ele vai nos guardar. Olha, nós estamos precisando de socorro. Todos nós estamos precisando de socorro de alguma forma. Às vezes é um socorro financeiro, às vezes é um socorro de uma enfermidade, como a Luanda deu testemunho agora. Às vezes é o socorro de um problema familiar. Ele é o nosso socorro e nós precisamos confiar nele. Todos os presidentes precisam de Deus na vida deles. Os governadores que estão enfrentando essa pandemia precisam de Deus. Os prefeitos, os empresários, todos nós precisamos de Deus. Quando nós começamos a depositar nossa confiança no Senhor, não significa que nós não vamos passar por luta ou por tribulações. Significa que nós não vamos estar sozinhos, que o Senhor vai estar conosco. É isso que o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, entenda isso, quando você sair daqui, que eu sei que você já sabe, mas é só para relembrar: o Senhor está com você, igual a sombra que você não pode se livrar, mas Ele está com você. Ele está olhando e ouvindo o seu clamor, a sua oração. A sua situação não fugiu do controle de Deus. Seja qual for a situação, seja qual for o problema que lhe trouxe aqui para fazer os passos de fé, Deus está olhando para você, e Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? Eu vou convidar os irmãos que estão do 2º ao 7º para vir aqui à frente para nós orarmos. E quem vai começar os passos de fé o primeiro dia, vem à frente também, e nós vamos elevar o nosso olhos para o monte, que é de lá que vai nos vir o socorro. Amém?